eu quero convidar os irmãos, então, para que abram as vossas Bíblias. Nós vamos ler, irmãos, alguns versículos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. E nós vamos ler, meus irmãos, aqui os versículos de número 6 ao versículo de número 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Os irmãos poderão acompanhar também na apostila, na página de número 31. O assunto que iremos tratar nesta noite é sobre a chamada e o serviço do obreiro. Eu estou, irmãos, falando um pouco afônico, anasalado. Esta semana, um pouco mais do que eu já falo, né? Esta semana eu fui acometido de uma forte gripe, não estou ainda 100% recuperado, mas eu creio que nesta noite o Senhor nos dará graça para ministrarmos a sua poderosa palavra. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 6 até o versículo de número 9, nos diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Capítulo 4, versículos de número 1 e 2, nos diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Versículo de número 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E por fim, versículos de 9 a 14, que nos diz assim: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, com a ajuda de um discípulo chamado Sóstenes, escreveu esta primeira epístola aos irmãos que estavam em Corinto,
no ano 55 ou 56 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta primeira epístola aos Coríntios, ele estava em sua terceira viagem missionária. Ele estava em Éfeso, quando ele tomou conhecimento do que estava acontecendo em Corinto. E por esta razão, ele se prontifica a escrever esta epístola. Irmãos, esta epístola está entre as primeiras epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreveu a sua primeira epístola aos irmãos que estavam na Galácia, aos Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu sua segunda epístola aos Tessalonicenses. E como continuidade da primeira epístola aos Tessalonicenses, depois ele escreveu a segunda epístola a estes irmãos. Por fim, ele escreve então a sua quarta epístola, em ordem cronológica, e esta quarta epístola ele escreve aos irmãos que estavam na cidade de Corinto. Corinto, meus irmãos, era uma importante cidade da Grécia antiga. Corinto era uma região comercial. Corinto era uma região portuária. Corinto era uma região que havia sido escolhida naquela época do apóstolo Paulo como sede dos Jogos Olímpicos, que haviam sido transferidos de Atenas para aquela cidade. Portanto, era uma cidade conhecida em todo o mundo antigo. Muitas pessoas o conheciam, muitas pessoas iam para lá para ouvir também os filósofos que pregavam em praça pública ali as suas filosofias, a fim de que eles se tornassem mais sábios. O apóstolo Paulo esteve naquela cidade em sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo plantou ali uma igreja. Por isso que ele escreveu, meus amados irmãos, no capítulo de número 3, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Jesus, porque ele esteve ali. Ele foi o fundador da igreja em Corinto. E como ele estava, irmãos, de passagem, porque havia muitos lugares a qual ainda ele pretendia estar, quando ele fundou aquela igreja, ele procurou prontamente alguém que pudesse dar continuidade àquela obra, para que ele pudesse seguir viagem. Ele encontra, então, por intermédio de Áquila e Priscila, um homem chamado Apolo, a qual Lucas retrata em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, como sendo ele um homem erudito, como sendo ele um homem poderoso em palavras, como sendo ele alguém que era dotado de grande erudição e grande capacidade de falar às pessoas. Grande conhecimento Apolo tinha, e por isso Paulo escolheu para que pudesse dar continuidade àquela obra, a ponto de Paulo utilizar esta metáfora da plantação, dizendo: eu plantei, mas Apolo foi quem regou. Todavia, nenhum que planta, nenhum que rega é alguma coisa, senão Deus quem dá o crescimento. Glórias ao nome de Jesus. É interessante, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu esta epístola com uma finalidade muito específica. Havia uma família na igreja de Corinto, e Paulo retrata a respeito desta família no capítulo 1 desta epístola. É a família de Cloe, ou Cloé, como aparece na nova tradução na linguagem de hoje. Esta família começou a perceber que os rumos que a igreja de Corinto estava tomando não estava de acordo com a proposta dos apóstolos, não estava de acordo com a palavra de Deus.
A família de Chloe começou a notar que havia divisões no meio da igreja. Começou a surgir grupinhos no meio da igreja. Alguém pode pensar, mas como é possível uma igreja que teve os melhores ensinamentos ter as piores atitudes? Ter os piores comportamentos? Como é possível isso? O apóstolo Paulo chega a ponto de dizer que a igreja de Corinto era uma igreja carnal e uma igreja imatura espiritualmente. O apóstolo Paulo diz isso justamente quando ele toma conhecimento das dissensões, das divisões que começam a acontecer naquela igreja. Mas é interessante que Paulo diz também, em contrapartida, que aquela igreja era uma igreja cheia dos dons espirituais, a ponto do apóstolo Paulo dizer no capítulo 1, que nenhum dom faltava para aquela igreja. Eu lhes pergunto, como que uma igreja cheia, repleta dos dons espirituais, pode ser uma igreja carnal? Como que uma igreja cheia dos dons espirituais pode ser uma igreja imatura espiritualmente? O apóstolo Paulo diz, com leite vos criei, no capítulo 3. E ainda hoje ele diz, eu não posso vir a vós com comida sólida, porque vocês não amadureceram ainda. Vocês ainda precisam ser alimentados com leite, porque vocês ainda não saíram do jardim da infância. Precisam amadurecer, são carnais, são imaturos por causa das dissensões e das divisões que aconteciam naquela igreja. Irmãos, uma igreja espiritualmente madura não é uma igreja cheia dos dons espirituais. Uma igreja espiritualmente madura não é uma igreja onde há muitos movimentos. Não é uma igreja onde muitos recebem o batismo com o Espírito Santo. Não, porque a igreja de Corinto era assim. Uma igreja fervorosa. Uma igreja cheia dos dons espirituais, mas vazia de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos alerta dizendo, cuidado. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não falamos novas línguas? E o Senhor lhes dirá o quê? Abertamente. O Senhor dirá assim, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. O que então faz uma igreja madura espiritualmente? É uma igreja que trilha pela palavra de Deus, pelo caminho das sagradas escrituras. O que faz uma igreja espiritualmente saudável? Uma igreja que não somente valoriza os dons espirituais, mas que dá maior valor ao fruto do Espírito Santo. Porque os dons espirituais é de fora para dentro. Os dons espirituais não dependem de nós. Os dons espirituais é de Deus para conosco. Nós clamamos e o Senhor distribui dos seus dons como sendo dádivas dos céus para o seu povo. Nós somos pentecostais. Nós não somos cessacionistas. Nós somos continuistas, porque cremos na atualidade dos dons espirituais. Mas não podemos nos iludirmos. Não podemos viver na ilusão. Precisamos entender que o fruto do Espírito Santo é de dentro para fora. O fruto do Espírito Santo envolve renúncia. O fruto do Espírito Santo é caminhar nas traçadas sagradas palavras de Deus, nos trilhos do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Aleluia. E não adianta obter os melhores ensinamentos. Não adianta ter os melhores mestres. Não adianta ter os maiores doutores. Não adianta a igreja ter os melhores pregadores. A igreja de Corinto tinha os melhores pregadores.
os melhores ensinadores, Paulo e Apolo. Quem dera nós tivéssemos este privilégio, tivéssemos esta honra de ter Paulo e Apolo como nossos mestres. Temos aqui, irmãos, um grande homem de Deus, pastor Misael. Temos aqui inúmeros irmãos, companheiros, pregadores da palavra de Deus que nos ensinam com propriedade, com autoridade. Mas se não colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos falado aos nossos corações, de nada disso vai adiantar. Não adianta os grandes ensinamentos se não colocarmos em prática. A Bíblia diz, irmãos, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Porém, mais bem-aventurado é aquele que guarda as palavras que estão escritas nestes livros, nesta palavra. A Bíblia diz ainda, meus amados irmãos, que aquele que constrói a sua casa sobre areia é louco. E é louco por quê? Porque ele é comparado àquele que edificou a sua casa sobre areia, porque ele ouviu a palavra, mas não praticou. Agora, aquele que ouve a palavra e coloca em prática é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, de maneira que correram os rios, sopraram os ventos, mas não derrubaram aquela casa, porque aquela casa foi construída sobre a palavra de Deus. É preciso pregar a palavra, é preciso ensinar a palavra, porém mais importante, é preciso viver a palavra. Glórias ao nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele então diz: eu soube que há divisões entre vós. Há divisões, a família de Cloe me informou o que está acontecendo aí. E olha, irmãos, nós não podemos ter a família de Cloe como sendo a família, como sendo aquela que é o leva e traz, né? A família fofoqueira da igreja. Não, nós não podemos ter esta família como fofoqueira. Nós temos que distinguir o que é fofoca e o que é lealdade. A diferença. Aquela família era leal ao apóstolo Paulo. Ela sabia que se as coisas continuassem do jeito que estavam caminhando, a igreja de Corinto estava fadada à ruína, ao fracasso. Assim que ela começa a ver aquelas coisas, ela leva ao conhecimento do apóstolo Paulo, para que Paulo então pudesse orientar aquela igreja, para que a igreja, recebendo a orientação, pudesse ter a sua casa edificada em Jesus Cristo. E Paulo diz: eu soube que há dissensões entre vós. E Paulo identifica ali pelo menos 4 grupos naquela igreja. Existia, irmãos, a panelinha de Paulo. Era o grupinho dele, que dizia assim: eu sou de Paulo. Mas aí havia um outro grupo, que era o grupo que dizia assim: não, Paulo foi bom, nós gostamos do que ele fez aqui, mas Apolo é bem melhor. Um grupinho que dizia: eu gosto mesmo é de Apolo, porque Apolo é poderoso em palavras. Apolo é erudito, Paulo não sabe de nada. Existia um outro grupo, o terceiro grupo, que dizia assim: não, nem Paulo e nem Apolo, eu sou de Cefas, termo atribuído por Jesus Cristo em aramaico a Pedro. Eu sou de Pedro. Eu fiquei pensando como que a igreja de Corinto tomou conhecimento de Pedro. Por uma razão muito simples, porque Pedro era um dos líderes da igreja, um dos principais líderes da igreja primitiva. Aonde o evangelho chegava também o conhecimento das obras que Pedro havia feito ou estava fazendo dentro do contexto da igreja primitiva. Então existia um grupo que falava: Pedro talvez nunca tenha vindo aqui, mas eu ouço dizer que Pedro é uma bênção. Então eu não estou nem com Paulo nem com Apolo, eu estou com Pedro. Era o terceiro grupo, mas havia um grupo pior. Um grupo muito perigoso, que aparentemente é o melhor grupo. O reverendo Russell Shedd, de saudosa memória, ele comenta que o 4º grupo era o grupo mais perigoso. Era aquele grupo que dizia assim: nem Paulo, nem Apolo e nem Pedro, nós somos de Jesus Cristo. Então, quando nós ouvimos isso, aparentemente é o melhor grupo.
Só que o grupo que se dizia que era de Paulo também criam em Jesus Cristo e também se identificavam como sendo de Cristo primeiramente. O grupo de Pedro também se identificavam como sendo de Cristo primeiramente. Então o quarto grupo veio com uma proposta exclusivista, como se os outros grupos não fossem de Cristo e somente eles. Era o grupo mais perigoso porque era o grupo insubordinado. Era o grupo que não respeitava ninguém. Era o grupo que não respeitava hierarquia. Era o grupo que não respeitava o pastor da igreja. Não respeitavam os obreiros. Não respeitava a liderança da igreja. Não respeitava os professores que os ensinavam. Eles diziam: nós não temos que respeitar nenhum de vós, porque nós não devemos satisfação a vós. Nós somos unicamente de Jesus Cristo e de mais ninguém. Só que quem é de Jesus Cristo, respeita quem Jesus Cristo estabeleceu. Quem é de Jesus Cristo, respeita a unção sobre a vida de quem Jesus ungiu. Quem é de Jesus Cristo, respeita e valoriza a importância da igreja e da figura do pastor. Aleluia, porque a Bíblia diz que foi Deus quem deu os pastores para a igreja. Deus não deu igreja para pastor, mas deu os pastores para a igreja. Tem muitos pastores também que se acham donos da igreja, mas o único que pode dizer a minha igreja é Jesus Cristo. Quando ele disse a Pedro: Pedro, tu és pedra pequena, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, mas da sua igreja ele estabeleceu liderança, porque a igreja como instituição precisa de liderança. E essa liderança deve ser respeitada. Talvez seja deste quarto grupo que tenha surgido os tais desigrejados, né? Talvez seja desse quarto grupo aqui. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso ir ao templo. Eu não preciso tomar ceia. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de nada disso. Eu tenho Jesus, eu oro na minha casa, eu tomo ceia na minha casa, tenho comunhão com Deus, não preciso ir à igreja. Percebe o perigo deste quarto grupo? E Paulo então traz uma importante alerta, dizendo: não é só vocês, não é somente vocês que são de Cristo, mas todos nós, como igreja de Cristo, pertencemos a Ele, porque Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. Então ele começa a explicar quem somos nós. Talvez a igreja de Corinto ainda não havia compreendido quem eram Paulo, Apolo e Pedro. Então ele começa a explicar. Ele começa no capítulo 3 e no versículo de número 6, dizendo: nós somos apenas cooperadores de Deus. Versículo 9: nós somos simples cooperadores de Deus. O capítulo 4 e o versículo de número 2, ele usa então uma outra figura de linguagem. Quando ele usa o termo despenseiros do mistério de Deus. A palavra grega para despenseiros aqui é oikonomos. Palavra que gera a maravilhosa doutrina da mordomia cristã. Porque a palavra oikonomos significa administrador. A palavra oikonomos significa mordomo. Então ele diz: nós somos cooperadores de Deus. E agora ele diz assim: nós também somos mordomos do Senhor. Não somos grande coisa, somos pequenos, somos servos simples, somos mordomos do Senhor. Estamos aqui para administrar o bem do Senhor. Estamos aqui para cuidar da obra do Senhor. Estamos aqui para fazer o querer do Senhor. Estamos aqui para cuidar da igreja do Senhor. Estamos aqui para servir a igreja do Senhor. E o que se requer do mordomo? Não se requer outra coisa.
Deus não requer de nós, como mordomos de Cristo, como mordomos de Deus, Ele não quer fama. Ele não quer de nós popularidade. O que o Senhor requer de nós é fidelidade. Como mordomos de Deus, como obreiros do Senhor. A Bíblia diz assim: importante que cada um se ache fiel. Que nós possamos ser fiéis. Fiéis a Deus. Fiéis à palavra de Deus. Fiéis à igreja a qual o Senhor colocou em nossas mãos. Fiéis ao serviço do Senhor. Fidelidade dentro do nosso casamento. Fidelidade em nossa família. Fidelidade ao nosso ministério. O Senhor requer de nós fidelidade. Glória a Deus. Mas há um outro termo que o apóstolo Paulo utiliza, e agora está no versículo de número 1, que diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E quando nós ouvimos a palavra ministro, parece, irmãos, fazer referência a alguém que ocupa um lugar de destaque. Parece fazer referência a alguém que está na frente dos demais. Parece fazer referência a alguém que está no pódio. Parece, irmãos, fazer referência a alguém que está na sua vaidade, na sua altivez. Parece fazer referência a um cargo de orgulho, a superioridade, a proeminência ou a uma posição de destaque. Quando nós ouvimos falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e precisamos falar com muita cautela desses homens, né? Muita cautela. Mas nós pensamos em alguém que está lá em cima, não é isso? Quando nós falamos dos ministros do Tribunal Regional Federal, falamos de alguém que está numa posição muito elevada. Os ministros do Executivo, falamos de alguém que está na mais alta posição do Executivo da União. E quando falamos até mesmo dos ministros do Evangelho, e a gente ouve, irmãos, nas cerimônias de casamento, é muito comum nós usarmos esse termo, né? Como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Parece, irmãos, algo tão grandioso, algo tão glorioso, mas a palavra ministro tem outro significado na Bíblia. A palavra ministro, irmãos, que o apóstolo Paulo emprega aqui, no versículo de número 1, ele utiliza a expressão grega uperetes, ou upereta, que na verdade é a junção de duas palavras gregas. A primeira, up, que significa aquele que está embaixo, aquele que está numa posição inferior, aquele que está no porão, aquele que está abaixo. Enquanto a outra palavra grega, que é a palavra aretes, ou reta, significa remo. Portanto, o apóstolo Paulo faz aqui uso de uma figura de linguagem chamada metáfora, comparando o serviço do obreiro como sendo dos remadores dos porões do navio. Remadores de baixa categoria. Remadores do último porão. Esses eram os ministros. E ele diz assim, então, que os homens nos considerem assim, como remadores. Quem eram os remadores? Aqueles irmãos que tiveram a oportunidade de ler a obra de Léo Wallace, de 1880, Judá Ben-Hur, ou assistir o filme que veio posteriormente, sabe bem do que eu estou falando. O que era o remador? O que significava a figura do remador? O remador nada mais era do que aqueles homens condenados pela mais alta corte romana, condenados à morte,
E para não serem levados à morte imediatamente, eles então eram conduzidos ao trabalho de um escravo, o trabalho forçado, o trabalho nas embarcações romanas, um trabalho no porão do navio. Eram esses os ministros de Cristo. E assim, Paulo está dizendo que os homens nos considerem como estes remadores, que os homens nos considerem como servos dos servos. E é interessante, meus irmãos, que os remadores, tanto dos navios gregos como dos navios romanos, e por esta razão, os irmãos que estavam na igreja de Corinto teve muito melhor compreensão deste termo do que nós temos hoje, porque ele usou este termo que era comum, que era familiar, que estava dentro da linguagem que eles estavam acostumados a ouvir. Então eles entenderam perfeitamente o que o apóstolo Paulo quis dizer. Mas traduzido para nós veio como ministros. Ministros que eram remadores dos navios. Os navios gregos e os navios romanos eram típicos dos barcos fenícios. Aquelas embarcações construídas de madeiras, com algumas janelinhas nas laterais do navio, de maneira que ali eram introduzidos remos. Existiam duas espécies de navios gregos ou romanos. Existiam os birremes e existiam também os triremes. E quando fala de birremes ou triremes, fala da quantidade de andares que haviam no porão da embarcação. Birremes eram os navios que tinham apenas 2 andares. E triremes, os navios que possuíam 3 andares. 3 andares de remadores. Remadores que ficavam no primeiro, no segundo e no terceiro andar da embarcação. Era a sinergia. Ali falava, irmãos, do trabalho. Ali falava, irmãos, do trabalho humano. Ali falava do trabalho forçado no porão do navio. Do porão de um navio romano, como de homens condenados à morte. E Paulo está falando do serviço ministerial. A palavra ministro, então, significa servo, enquanto a palavra ministério significa serviço. É disto que o apóstolo Paulo está falando. E neste aspecto, eu gostaria de destacar pelo menos 7 pontos no que diz respeito aos remadores desta embarcação. Não tem na apostila, mas os irmãos que quiserem poderão fazer suas anotações. A primeira característica do remador é que eles não remavam por vontade própria. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós, obreiros, nenhum de nós estamos aqui por vontade própria. Nenhum de nós estamos aqui porque somos merecedores. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Primeiro, como remador que não remava por vontade própria. E o que isto nos fala? Isto nos fala da chamada divina. Foi Deus quem nos chamou para esta obra. Foi Deus quem nos chamou para esta embarcação. Irmãos, nós não estamos aqui nem por vontade nossa e nem por vontade de homem nenhum aqui. Nós estamos aqui por vontade de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Nós estamos aqui porque Ele nos capacitou para fazermos a sua obra. A segunda característica dos remadores é que trabalho de remador nos navios romanos não deveria ser visto como uma profissão. E nós não podemos fazer do púlpito a nossa profissão. Isso é vocação. O trabalho do obreiro é um trabalho vocacionado por Deus. Foi Deus quem nos chamou e foi Ele quem nos vocacionou. O trabalho, irmãos, uma profissão, era enxergada como uma obrigação.
Agora nós, como ministros de Deus, como obreiros do Senhor, precisamos enxergar o trabalho que Ele colocou em nossas mãos como vocação, dada por Deus para o benefício da sua obra. Dentro de uma embarcação, nós encontramos apenas dois grupos de pessoas. Nós temos os passageiros e os tripulantes. Quem são os passageiros? Aqueles que estão na popa ou na proa do navio. Aqueles que estão esperando simplesmente chegar ao alvo, o navio chegar ao destino. Os tripulantes não. Os tripulantes são trabalhadores desta embarcação. E eu lhe pergunto nesta noite, de que lado você está neste navio? Este grande navio chamado Igreja do Senhor. De que lado você está nesta grande embarcação? Você está no lado dos que trabalham? Ou do lado dos que estão lá em cima, na popa do barco, esperando o alvo, o momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja, simplesmente? A Bíblia fala que os obreiros, os remadores, os uperetas, são aqueles que são tripulantes, que trabalham, que encontrou uma função, que encontrou algo para fazer na igreja do Senhor. O apóstolo Paulo nos compara como membros do corpo de Cristo, de maneira que cada membro do corpo tem a sua função. Talvez você não tenha encontrado a sua função. Isso não significa que você seja uma pessoa inútil na obra do Senhor. Não há inútil na obra do Senhor. Todos têm importância nesta embarcação. Mas é preciso encontrar que lado você está. O lado dos tripulantes ou o lado dos passageiros? E do lado dos tripulantes nós encontramos aqueles que são vocacionados. Olha que interessante, amada igreja, referente ao ministro. O que temos aqui na apostila, na página de número 32. Referente ao ministro, Paulo aponta para o perigo do orgulho no exercício do santo ministério. E ele escolhe o termo uperetes para indicar que os tripulantes desta embarcação cristã estão numa posição de servo. Não estão numa posição de destaque. A sua postura deve ser de um fiel remador, sem perder a alegria em remar na embarcação cristã, visto que trata-se de servos livres do Senhor Jesus Cristo, o capitão amoroso deste navio. Sabe o que nos difere, irmãos, dos remadores dos navios romanos? Os remadores dos navios romanos faziam aquele trabalho por obrigação. Faziam aquele trabalho como condenados. Nós, irmãos, fazemos este trabalho e devemos fazer com alegria. Aqueles remadores eram submetidos à humilhação. Eram submetidos a tamanha vergonha, era submetido a um capitão que batia no tambor para que eles remassem naquele ritmo. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que nós não somos assim. Nós somos servos livres. Por isso nós usamos a expressão como de orelhas furadas. Estamos livres para ir embora. Era assim que os judeus faziam. Os escravos hebreus trabalhavam por 6 anos. No 7º ano, o Senhor ia até a porta da cidade e falava para aquele escravo: agora você está livre, pode ir embora. E eles então diziam: eu não quero ir, eu quero continuar servindo. Então eles deveriam furar as suas orelhas para continuar servindo aquele Senhor. Assim somos nós, como obreiros do Senhor. Nós não estamos aqui por imposição humana, nós não estamos aqui por obrigação qualquer. Nós estamos aqui, meus amados, porque nós temos convicção da nossa chamada e da nossa vocação. Aleluia, estamos livres, podemos ir embora, podemos não fazer, mas preferimos fazer. Às vezes suportando humilhações, suportando às vezes desprezo, mas preferimos fazer, porque o nosso capitão, ele é um bom capitão, ele é um bom Senhor.
nós temos prazer em servi-lo. E isso nos leva à terceira característica. A terceira característica do remador. Eles eram escravos condenados, mas nós, irmãos, somos servos livres e devemos fazer com amor a obra do Senhor. Alguém uma vez perguntou para um pastor: como que você suporta trabalhar tanto, sem receber nada, às vezes recebendo tão pouco? Eu não faria isso que você faz, nem por todo o dinheiro, por todo o euro da Europa, por todo o dólar americano. Eu não faria isso por dinheiro nenhum, disse um homem a um pastor. E ele disse: eu também não faria isso por dinheiro algum. Eu faço isso unicamente por amor ao Senhor e à sua igreja. Trabalho nenhum pagaria o serviço desses nobres companheiros. Dinheiro nenhum pagaria o trabalho desses nobres companheiros. Mas esses nobres companheiros não fazem nada por dinheiro, mas fazem por amor à obra. Aleluia, é o amor que move o trabalho na igreja. E se não for para fazer com amor, não faça. É melhor não fazer. Se for para fazer reclamando, se for para fazer murmurando, se for para fazer questionando, se for para fazer criticando, não faça. Porque esta obra deve ser feita com amor, com alegria, com paixão. Por isso o salmista escreveu dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Você está alegre em servir ao Senhor? Você está alegre em ser ministro do Senhor? Há alegria no seu coração em fazer parte dos tripulantes desta embarcação? Não somos escravos condenados, somos servos livres do Senhor Jesus. Os escravos eram condenados a remarem até morrer, como o hino que o nosso querido diácono irmão Cícero louvou aqui. Remar nesta vida até morrer. Até morrer. Glória a Deus. Você entende isso? Alabacanta, arabaxa. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: sedes firmes e constantes. Não adianta ser firme apenas. É preciso ser constante. Porque para remar, irmãos, para trabalhar na obra do Senhor, é para trabalhar até morrer. Para remar até morrer. Sabe o que isso significa? Significa que o trabalho do obreiro é um trabalho vitalício. O trabalho do obreiro é um trabalho para toda a vida. Nós podemos sair de uma congregação e ir para outra, sair de um trabalho e ir para outro, mas vamos servir ao Senhor até morrer. O Senhor não nos chamou para um dia. O Senhor não nos chamou para um trabalho de uma semana. O Senhor não nos contratou como freelances. Não. Nós não somos freelances. Nós somos obreiros vitalícios da casa do Senhor. E aonde o obreiro vai, ele trabalha. Porque Jesus Cristo ensinou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalharei também. O serviço do obreiro pressupõe trabalho. Obreiro que não quer trabalhar está no lugar errado. Eu quero ser obreiro, mas não quero trabalhar. Então você não entendeu a sua chamada. Não, eu quero ser obreiro, eu quero ter minha carteirinha de obreiro, eu quero ter credencial de obreiro, mas trabalhar não. Aí não dá. É incompatível. Obreiro e trabalho devem caminhar juntos. Eu quero ser porteiro, mas não quero estar na porta. Que porteiro é esse? Não quer chegar cedo,
Aí uns falam, irmão, já falaram para mim, falam, não, mas eu sou voluntário. Irmãos, é uma má compreensão do termo voluntário. Porque o voluntário tem que ter compromisso também. Tem que ter comprometimento também. Não é porque é voluntário que faz de qualquer jeito. Aliás, depois que se prontificou a fazer, é preciso fazer com responsabilidade. É preciso ter compromisso. E falta compromisso, irmãos, da parte de muitos obreiros na casa do Senhor. E aqui... Pois é. Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor nos diz assim, que nós somos ministros, colocamos a mão no arado, agora não adianta olhar para trás, porque quem põe a mão no arado e olha para trás, não são dignos do Senhor. Agora, irmão, nós temos a quarta característica do remador. Quarta característica, trabalho em equipe. Como que os remadores remavam nas embarcações romanas? Eles eram acorrentados com fortes correntes, com grossas correntes. E era acorrentado nos pés e nos pés de um para o outro. Sabe o que significa isso? Trabalho em equipe. Eles eram acorrentados entre eles, entre os remadores. Uma corrente no pé de um, a outra corrente no pé do outro, e no final a corrente grudada na embarcação. Se a embarcação perecer, todos os remadores perecem. Se um dos remadores perecer, todos também deixam de executar bem o seu trabalho. Sabe o que é isso, irmão? Nós somos uma equipe. Você consegue entender isso? Nós somos uma equipe. É isto que Paulo está falando. Somos ministros do Senhor. Nós não estamos aqui para competir um com o outro. Nós não estamos aqui para derrubar o outro. Nós não estamos aqui para puxar o tapete do outro. Nós não estamos aqui para torcer para que o outro se dê mal, para que o trabalho pereça, para que não dê certo. Aleluia, aleluia. Estamos acorrentados uns aos outros, amarrados uns aos outros, como membros do corpo de Cristo, interligados, juntos, para fazer esta embarcação caminhar, para fazer esta embarcação andar. É preciso trabalhar em equipe. A quinta característica, eles remavam no ritmo. Não era cada um do seu ritmo. Todos tinham que remar ao som do tambor. Então não adiantava um dizer, não, eu vou remar mais, eu vou mostrar trabalho, eu vou remar mais que o outro. Não, tinha que remar junto, em ritmo, ao som do tambor. O capitão estava lá no porão do navio e ele batia o tambor, ele batia o tambor. E na medida em que ele batia o tambor, então os remadores remavam no ritmo, remavam juntos, mais uma vez reforçando o trabalho em equipe. Não poderia passar um na frente do outro, não poderia remar um mais do que o outro, nenhum deveria ser destaque mais do que o outro. Mas todos remando juntos, 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 remando, para que esta embarcação chegue no alvo que o Senhor nos determinou. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Irmãos, por melhor que seja um pastor, não adianta. Ele nunca vai conseguir conduzir uma igreja sozinho. Porque há líderes, irmãos, que quer conduzir o trabalho sozinho. Ele abre o culto, ele canta, ele prega, ele faz tudo. Ele é o professor da escola dominical, ele é o superintendente, ele é o regente, ele é o maestro, ele é o componente do grupo. Ele é tudo. Um semideus. Não adianta, irmãos. Por mais forte que seja o remador,
Ele nunca irá mover 1 centímetro a embarcação, se não for em conjunto. Por mais hábil que seja o pregador, ele não consegue mover 1 centímetro a igreja, se ele estiver remando sozinho. Irmãos, é preciso ter relacionamento interpessoal. É preciso tolerar. A Bíblia não nos ensina somente a amarmos uns aos outros. A Bíblia não nos ensina somente a perdoarmos uns aos outros. A Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros. Não está dando para amar? Deveria dar. Mas não está dando suporte, pelo menos. Porque o que há de crente que não suporta o outro, líderes que não suportam o outro, igrejas que não suportam os pastores, pastores que não suportam a igreja, não dá. Se não for para ser em equipe, para ser junto, esta embarcação não irá se mover. Não vai. É preciso ser junto, é preciso trabalho em equipe, é preciso relacionamento interpessoal. Pastor Gessé ministrou aqui na semana passada com muita propriedade sobre a inteligência emocional do obreiro. E hoje em dia, irmãos, principalmente nas grandes empresas, não se procura tanto profissionais qualificados para desenvolver o trabalho. Mas hoje em dia, uma das primeiras qualidades que se procura de um profissional é saber trabalhar com o outro, é saber trabalhar em equipe. E o Senhor nosso Deus, o capitão deste navio, Ele não pensa diferente. O capitão desta embarcação, Ele quer que nós nos portemos como membros do corpo de Cristo, na qual Cristo é o cabeça da igreja. Membros interligados. Que haja entre nós trabalho em equipe e que haja entre nós relacionamento interpessoal. Que haja entre nós abraços, que haja entre nós amor, que haja entre nós compreensão. O pastor Misael pregando aqui nos ensinou, irmãos, e nos falou sobre a dificuldade às vezes de um grupo participar do trabalho do outro grupo. Às vezes até a postagem que se faz no Facebook, no Instagram, a pessoa só dá um like se for o trabalho que ele está envolvido. Só vai se ele estiver envolvido. Só opera, só propaga, só promove se ele estiver envolvido. Quando na verdade, irmãos, todos nós estamos diretamente envolvidos em todos os trabalhos na obra do Senhor. Por isso, se é trabalho de crianças, todos devem estar juntos, apoiando as nossas crianças. Se é trabalho de jovens, todos devem estar juntos, apoiando a juventude da igreja. Se é trabalho de adolescentes, todos juntos, apoiando, porque todos fazem parte da mesma embarcação que vai rumo ao alvo, que é o céu que o Senhor nos prometeu. Possamos apoiar, ajudar e não competir. Irmãos, essa história de competição deve ficar lá no mundo. O apóstolo Paulo chama de imaturo a igreja de Corinto por causa dessa competição. Porque uns queriam competir, uns diziam, não, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, e eles começaram a competir entre si. E Paulo diz, não, vocês estão nos superestimando. É isso que ele está dizendo, vocês estão nos superestimando. Nós não somos tudo isso. Nem Paulo, nem eu, ele estava dizendo, nem eu, Paulo, nem Apolo, nem Pedro. Ninguém, nenhum de nós somos grandes coisas. Nós somos apenas servos desta embarcação. Somos simples servos. A palavra ministro, no latim, é minus, que significa o menor. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu no versículo de número 9, dizendo, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Aqueles que estão aparentemente em grande posição são os menores. Aqueles que ocupam maior posição no evangelho é o contrário, é paradoxal. Quanto maior a posição, mais servo nos tornamos.
É isto que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz assim: nós apóstolos, nós não somos os primeiros, nós somos os últimos. E nós vamos, irmãos, para a sexta característica dos remadores. Eles serviam, eles estavam ali para servir. E não existe, irmão, servo grande. Todo servo é pequeno, grande aqui é Jesus. Grande aqui é o Senhor. Aleluia, eles eram servos que serviam a Deus e à igreja. Não adianta, irmãos, nós pensarmos, nos iludirmos, pensando que somos servos só de Deus. Nós somos servos da igreja de Deus também. Nós estamos aqui para servir a igreja de Deus também. E quanto maior a posição, mais servo nos tornamos. E é interessante, meus amados irmãos, que nesse particular, no que diz respeito à servidão, nós encontramos a palavra diácono. E a palavra diácono significa servo. A palavra diácono, irmão, significa aqueles que servem às mesas. O ministério diaconal foi dado como forma de serviço na igreja do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que uma vez diácono, sempre diácono. Porque existem aqueles que falam: não, agora eu não sou mais diácono, agora eu sou presbítero. Tem aqueles que falam: não, agora eu não sou mais diácono, agora eu sou pastor, você tem que me respeitar. Quando o próprio Cristo foi um diácono e serviu como diácono da igreja. Nós vemos a dimensão do serviço diaconal de Cristo, quando Ele toma o lugar do servo, do escravo. E o que Ele faz? Ele se ajoelha, Ele pega a bacia com água, Ele pega a toalha, e Pedro já logo diz: o que o Senhor quer com isso? Ele diz: eu vou lavar seus pés. Não, Senhor, misericórdia, quem sou eu para que o Senhor me lave os pés? E o Senhor disse assim: olha, se eu não lhe lavar os pés, você não tem parte comigo. Cristo nos deu o maior exemplo de servidão. Aleluia, não somos senhores, somos servos. Somos servos da igreja do Senhor. Filipenses, irmãos, capítulo de número 2, versículo de número 7, irmão, nos diz que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando forma de servo, humilhou-se a si mesmo para morrer naquela cruz. Portanto, o trabalho na igreja, o trabalho do obreiro é um trabalho de servidão. E nós vimos, irmãos, o serviço dos obreiros. Nós vimos quando os obreiros serviram. Nós vimos o trabalho dos uperetas, com muito mais destaque, neste período da pandemia. Período crítico da pandemia. Saiu, irmãos, uma pesquisa do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, saiu numa revista lá do Piauí, que no ano de 2020, 44% da morte dos pastores que vieram a óbito, a causa mortes, não foi outra, senão Covid-19. Sabe por quê? Porque enquanto a maior parte da igreja estavam em seus lares, assistindo cultos pela internet, os obreiros estavam no porão do navio, trabalhando na embarcação. Enquanto a maior parte da igreja estava em seus lares se protegendo, e protegendo a sua casa, a sua família, os obreiros estavam encontrando uma forma de servir a ceia do Senhor nos lares. Pastor Misael esteve aqui, irmãos, com esta igreja toda escura. Eu estive aqui em um dos dias dos cultos online. A igreja toda escura, a galeria apagada, a nave da igreja apagada, somente uma câmera aqui na frente. O pastor Misael aqui, criando alguma forma de fazer com que a embarcação se movesse. Tentando encontrar o meio do culto, chegar até a casa dos irmãos. Todos se protegendo, e os pastores, os obreiros, cuidando das finanças da igreja, preocupados como iriam pagar os aluguéis. Enquanto muitos em casa se protegendo, os obreiros estavam aonde? Visitando aqueles que eles podiam visitar. Nos sepultamentos,
que nem dava para fazer sepultamento, não havia nem sala para velório. Quantos sepultamentos, irmãos, que nós fizemos? E eu sei que isso não é particularidade única, exclusivamente minha. Muitos dos senhores tiveram que enfrentar essa situação de ir fazer sepultamentos com os caixões lacrados, com aqueles plásticos em cima do carro da assistência funerária, na beira do sepultamento, do local onde ia ser sepultado. 5 minutos que eles nos davam para fazer uma oração e ler um versículo bíblico. Os obreiros estavam ali, os pastores estavam ali. E muitos pastores, irmãos, vieram a óbito. Muitos obreiros vieram a óbito, fazendo o quê? Cuidando do serviço do Senhor. Isto é ser remador. O remador não se esconde na hora da guerra. O soldado de Cristo, na hora da guerra, ele vai para a peleja. Se preciso for, ele morre. Este é o trabalho do obreiro. Se preciso ser preso, ele vai preso. Se preciso for chegar à morte, aos hospitais, chegar a viver respirando pelos aparelhos, ele vai, mas ele não deixa a obra do Senhor de qualquer jeito. Para isso fomos chamados, amada igreja. Para isso fomos chamados. Eu lembro quando a minha esposa falou: meu amor, você vai fazer este velório? Uma irmã que havia perdido o marido lá da congregação do Parque Marabá. E eu falei, ela me chamou, eu não posso negar. Estava todo mundo em casa, aquela quarentena. Eu falei, eu não posso negar. Ela disse, mas você quer que eu vá com você? Porque a mulher nessa hora está sempre junto também. E eu disse para ela, não precisa, fique em casa, porque eu vou. Fui, tomei todos os cuidados. E fui, irmãos, até aquele local. Pouquíssimas pessoas, mas aquelas famílias se sentiram abraçadas, porque houve ali um obreiro do Senhor, que pôde levar uma palavra e fazer uma oração. Para isto fomos chamados. Por fim, meus amados, eu quero terminar porque meu tempo já foi. Os remadores não estavam em posição de destaque. Os remadores, eles não eram pessoas visíveis. Os remadores eram anônimos. Eles não estavam nas redes sociais. Eles não buscavam aplausos. Eles não buscavam estar diante dos holofotes. Os remadores estavam no porão do navio. Muitos não sabiam o seu nome. Muitos não sabiam a sua função. Não tinha casa, não tinha um destino, não tinha um lugar para morar. Eram anônimos. Não era visto pelo povo. E eu quero dizer que assim é o obreiro do Senhor. Às vezes está lá naquela congregação, naquele trabalho, ninguém vê. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, você pode ser anônimo para os homens, mas o Senhor está te vendo. O Senhor contempla o seu trabalho. O Senhor contempla o seu sofrimento. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 e versículo de número 27, ele diz assim: eu antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Mas no capítulo 15 e versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está vendo o seu trabalho. O Senhor está contemplando o seu esforço. O Senhor sabe o que você está fazendo. Você é anônimo diante dos homens, mas o Senhor conhece o seu trabalho. Você não é anônimo para o Senhor nosso Deus. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, sair daqui com esta palavra: que os homens não nos considerem grandes, que os homens não nos aplaudam, que os homens não nos coloquem em posição de destaque, que os homens não nos considerem como sendo grandes, mas que os homens nos considerem como sendo simples servos, simples remadores desta embarcação.
sabendo que o Senhor está nos vendo e Ele nos recompensará. Quantos podem dizer amém? Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus.